Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Gamecast Show. Eu sou Vinícius Custódio e mais uma vez o Cezinha nos abandonou. Ê, Cezinha. Cezinha tá afim da escala 7-0. Não trampa mais. O que é isso, hein, Cezinha? Brincadeira. O homem tá trabalhando aí, ó, como se não houvesse um amanhã. Mas nós vamos juntos hoje para mais uma conversa para lá de especial. A gente vai fazer um raio-x do que é um podcast. Pois é, vamos dissecar essa produção de conteúdo que o Brasil já aprendeu a amar. Essa que é a verdade. Então você vem junto com a gente, enquanto você está aí se preparando, enquanto você está deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal aqui no YouTube, seguindo o Gamecast Show nas redes sociais. Eu te conto dos nossos 3 apoiadores. Vamos nessa, começando sempre com a produtora Grito 33. Ó, o Ed tá aqui. O Ed tá trabalhando também, nossa senhora, essa reta final de ano, fazendo tudo o que dá para entregar o melhor conteúdo para você que tá aí do outro lado da tela. Então é o seguinte, você quer gravar seu podcast, tá pensando em projetos para 2025, Grito 33. Tá aparecendo aí o Instagram, segue o pessoal, acompanha de perto as produções. Puxa, falou em fim de ano, né? Aí falou em vinho, falou naquela ceia de Natal gostosa, Empório Boulevard, direto de Santo André para todo o Brasil, hein? Vende para todo o Brasil. Então as águas que nós estamos consumindo aqui foi o Empório Boulevard que mandou. Mas lá não tem só água não, tem vinho, tem refrigerante, tem queijo de tudo que é lado, tem doce de leite lá que é bom pra caramba. E se você quiser conhecer a loja, que fica em Santo André, você tá vendo o arroba aqui também, é lá no centro de Santo André, puxa vida, a região boêmia de Santo André, boa demais. Aí lá tem risoto, tem, nossa, um monte de coisa pra você conhecer e comer lá, tá bom? E por último, quero agradecer ao apoio da Bendita Imagem, que nos apoia aqui nesse podcast. No caso da Bendita Imagem, tem QR Code na tela. Então, se você quer conhecer mais, se você precisa colocar o seu trabalho, a sua empresa na mídia, o melhor caminho é a Bendita Imagem. E aí o QR Code vai te levar lá para as redes sociais da Bendita Imagem, você vai conhecer todo o time e eles vão te ajudar. Beleza, senhoras e senhores? Recados dados? Então vamos juntos nessa. A vinheta roda em 3, em 2, em 1. Agora sim! É um prazer e uma honra receber aqui o Harry Góes, o homem que conhece tudo de podcast. Fala, Harry, seja bem-vindo, tudo bem? Pô, obrigado aí pelo convite. Conheço tudo não, estamos aprendendo, né? Enquanto a gente aprende, a gente ensina, a gente passa algumas orientações, mas obrigado pelo convite. Dá um grande salve aí pro Ed que tá ali seu parceiro na operação. Também, né? Brabo demais, espaço aqui maravilhoso. Em breve aí vamos fazer alguma coisa junto, com certeza. Aí, ó. Aqui o espaço é de muita qualidade, a gente tá numa sala aqui, né? Mas assim, eu falei pra ele, não é lorota minha, eu não vi nenhum espaço em São Paulo tão bom quanto esse aqui pra fazer várias coisas, não só podcast, né? Pô, depois desse elogio, o contrato nosso tá renovado pra 2025. É Gamecast Show em 2025. Ô, Harry, deixa eu te perguntar, até pra galera conseguir, sim, você tem as redes sociais, vai aparecer aqui também no nosso GC, então quem tá te seguindo vê que você produz um conteúdo de muita qualidade, de muito conhecimento mesmo, a respeito de podcast. O que fazer, como fazer, uma questão técnica. Sim. Mas você sempre trabalhou com isso, porque pensando em produção de mídia no Brasil, podcast é um produto recente. Como que você se tornou especialista nisso? É engraçado você falar, né? Porque eu brinco muito sobre isso, porque a gente, às vezes, quando a gente vai... quando a gente tá numa profissão nova, às vezes a gente tenta puxar elementos e coisas lá do passado pra tentar falar que tem muito tempo, né? E eu falo, mano, eu não tenho problema nenhum de falar, até porque eu estudo muito essa mídia. E aí eu tô pouquíssimo tempo. Desde da explosão do Flow praticamente, ali, de 2020 pra 2021, quando eu crio o meu, é quando eu começo de fato a 100%, não digo 100%, mas pelo menos ali 50% eu me dedicava a estudar essa mídia pra poder criar o meu. Então eu trabalhava como TI. Você trabalhava como TI? Fui TI por uns 10 anos, suporte técnico mesmo. Sim. Então eu trabalhei na Porto Seguro, eu trabalhei na Porto Seguro foi 3 anos, no cartório eu trabalhei uns 5, 6 anos, sempre com TI, sempre com suporte técnico. Teve um hospital que eu trabalhei também, enfim, em algumas empresas aí. Sim. E o podcast chega na minha vida no momento que eu tava meio cansado já de suporte técnico. Então faz pouco tempo, foi de 2020 pra 2021 que eu já tava meio que combinado com o meu chefe pra mim poder sair já da empresa, inclusive.
tava meio acordado mesmo. Eu acho que eu já tava até treinando uma pessoa já. Pra ficar no Inclusive. seu lugar. Pra ficar no meu lugar. Foi uma saída muito tranquila. Inclusive, eu converso com esse meu ex-chefe até hoje. Tomei um café com ele semana passada. Sobre um Legal. projeto aí que eu tô pensando. Vai meter o cara pra gravar um podcast. Ah, não, pior que não. Tô brincando. Pior que não, mas ele precisa, viu? Eu falei pra ele que ele precisa se posicionar mais, porque assim, é um pequeno gênio, manja muito de desenvolvimento de sistema, né? Legal. Eu tava falando com ele sobre a criação de um aplicativo ali, que eu não posso falar muito, enfim. É até interesse do Ed, inclusive. Aí, ó. Conversar com ele sobre isso depois. Uhum. E aí, então faz 4 aninhos, cara, que eu tô aí. Ali era 50% de dedicação ainda. Perdi muitas noites de sono pra aprender muita coisa. E sem nenhuma faculdade, tá, cara? Até hoje. Tanto TI, eu trabalhei 10 anos, não tem faculdade. E agora com podcast também, não fiz faculdade de audiovisual nem nada. Você tem cursos técnicos que Curso podem técnico, sim. ajudar tal, mas você não tem uma faculdade no Brasil que fala assim, ó, você vai entrar aqui e você vai sair formado em técnico em podcast. Assim, sua especialidade é construir podcast. Isso. Essas novas profissões que vêm surgindo, acho que tem essa característica em comum. Então, muitas vezes você vai na frente, você é autodidata, você vai ali desbravando os caminhos e depois, pouco a pouco, você tem uma literatura, você tem ali um conhecimento técnico que vai se formando de um conhecimento que, num primeiro momento, ele é quase empírico. Você vai testando ali, descobrindo. Foi por aí. Acaba que eu acabei falando em alguns outros podcasts também, e acho que o seu tá sendo uma hora que eu tô, de fato, com as ideias mais... Frescas. Frescas e organizadas, Sim. porque eu fui falando muita coisa aleatória, conforme as perguntas dos outros, e hoje eu posso falar tranquilamente que o que me ajuda é o meu perfil. Eu tive essa conversa com a minha mãe, inclusive, no dela, que não é todo mundo que consegue. Tem gente que precisa. Eu falei, inclusive eu dei o exemplo da minha esposa, que ela mesma fala, né? Que ela consegue aprender talvez uma sala de aula mais do que ela como autodidata. Uhum. E eu tenho essa facilidade, com o assunto que eu me interesso, eu absorvo ele. Então, lá no começo, pra fazer o meu, foi só tutoriais do YouTube. Muita coisa do YouTube que eu aprendi. Beleza, eu aprendi alguma coisa ali com um curso que eu fiz depois, sim, mas aí foi um passo 2, que foi uma produtora que eu prestei serviço, e aí eu busco um conhecimento porque eu ia atender cliente, né? Falei, preciso de uma coisa mais palpável, técnica e organizada pra me entender o que de fato é algumas coisas e não passar vergonha, né? E esse foi o segundo passo. O primeiro passo foi o tutorial do YouTube. Até hoje, eu assisto muita coisa no YouTube. Só que esse ponto, eu assisto e absorvo. Essa que talvez seja a dificuldade para algumas pessoas. Por isso que eu tenho 4 anos que eu falo que equivalem aos 20 que existe no Brasil. No Brasil, podcast é desde 2000 mais ou menos, né? Estados Unidos surge e tal, toda a história ali. Mas no Brasil desde 2004. É o que datam, né? Eu preciso entender mais ainda, não parei para estudar mais sobre isso, mas é o que datam, normalmente o que datam é 2004. Aqui no Brasil. Sim, sim. Tá? E aí... Por isso que eu falo, aí toda a parte técnica pra mim facilita, por quê? Eu já me interesso por isso naturalmente, eu gosto de tecnologia. Acho que a tecnologia, ela ao mesmo tempo que ela tem seus malefícios, mas eu falo que muitas delas é por conta do ser humano mesmo, que a rede social não foi feita pra você ficar xingando ninguém que nem o Twitter, né? Mas o natural do ser humano de ter sua percepção das coisas, ele lê e entende como quer. Acho que é por isso que o Twitter vira a rede do ódio, porque você lê com o seu sentimento. Entendeu? É meio que isso. E você lê da forma que você quer. Quando eu tô falando aqui, vocês estão me escutando, tô ali, a câmera tá ali filmando, enfim. Vocês estão vendo aí nas minhas reações e tem uma percepção maior da coisa. Né? O tom de voz que você usou, tom de voz, como você se posicionou, tem um contexto maior. Tem um contexto maior do que o texto em si. Então... Enfim, por eu gostar de tecnologia e toda essa parte de aprendizado que eu tenho natural, me ajuda a qualquer coisa que eu fizer, eu entrar de uma forma tranquila. Então o podcast é isso. Eu entrei de uma forma que 4 anos equivaleram a pelo menos uns 10, eu digo. Porque eu estudo a mídia como um todo, não só técnica, né? Então a técnica é meu dia a dia no Flow, por exemplo. Mas eu estudo mercado também, entendeu? Eu estudo mercado sobre... qualquer coisa que envolve a mídia. Eu me apaixonei pela mídia, além do Flow também. Agora, quando você fala esse lance da mídia, apesar de ser
um elemento recente, o podcast. Então, você tinha jornal, o rádio, a TV, a internet já estava rolando, você tinha os vlogzinhos que já aconteciam. O podcast, ele começa num primeiro momento só com áudio. Só com áudio, isso. E aí, de repente, você junta a questão do vlog, que tinha o vídeo, Isso. com o podcast. Então, hoje, quando a gente fala assim, eu te convidei para vir para cá, né? Falei, Harry, quer participar do nosso podcast, o Gamecast Show? Você, graças a Deus, falou, quero. Eu tenho certeza que você não imaginou que a gente ia gravar só áudio. Você já pensou assim, é áudio e vídeo. Sim. E eu falei só podcast. É. Qual foi o momento que dá essa virada, assim, que a galera fala, gente, porque eu me lembro num começo que você tinha um podcast só de áudio. Só de áudio. E de repente o podcast, automaticamente, você já fala podcast, você já fala assim, é áudio e vídeo. Como que foi essa mudança? E pra você que estuda essa mídia, o que isso mudou no seu dia a dia? Essa mudança, de fato, não tem como falar. Aqui no Brasil foi o Flow. Aqui foi o Flow. E assim, eles importaram do Joe Rogan lá, por quê? A ideia, quer dizer, foi o Igor e o Monark que falaram assim, vamos meter uma câmera, a gente vai falar e filmar. Exato. Eu sei da história porque é isso. Eu era muito fã do Flow, eu trabalho lá, mas assim, antes de estar lá, eu sempre fui muito fã, né? Não assisti desde o primeiro, eu não fico metendo esse louco e assisti desde 2018, porque desde 2018 muita gente não sabe, né? Mas a partir de 2019, 20 ali que eu começo mas você foi um dos primeiros. Mais ou menos. Mas eu digo assim... Mas tava assim, eu assisti ainda acho que já era na casa de São Paulo já, não era na de Curitiba ainda. Antes de estourar e todo mundo conhecer, antes desse boom, você já tava lá acompanhando. Tava assim. E aí, a virada foi meio que nessa, porque os caras enxergaram o quê? E é uma realidade, né? Não hoje, nem tanto, é mais difícil pra quem tá começando agora seguir essa linha, mas se estruturar muito bem, que é isso que eu acabo estudando muito além da parte técnica, se você estruturar muito bem, você até consegue, usando aí o algoritmo do próprio YouTube, que é um dos melhores de redes sociais e monetização não tem rede social igual. O TikTok tá aí e tal, paga bem, mas paga bem. Pra você trabalhar com o TikTok ainda você tem que fazer um formato de conteúdo específico pra dar bom. E se você vai ficar meio que preso naquilo. Eles querem ser um YouTube, o TikTok, mas ainda não é. Então o YouTube ele se sobressai muito nisso. Quando você tá pra monetizar e fazer uma coisa grande, só no áudio não dá um podcast. E o YouTube ela é a melhor plataforma pra isso. Ela tem várias formas de monetização, tudo bem que ela é bem alto o valor, né? Que ela cobra e tal. Só que é uma plataforma excelente pra você monetizar isso e você tornar de fato uma mídia, né? Porque eu falo que o podcast é uma mídia, mas aí eu não explico o porquê. E aí talvez fique meio vago, eu não expliquei nenhum podcast, né? Quando eu falo que o podcast é uma mídia, cara, quando você cria um canal no YouTube, tudo bem, você tá criando ali algum tipo de conteúdo. O YouTube, ele serve como uma plataforma pra você passar o conteúdo, que tudo é conteúdo, a gente tá fazendo conteúdo aqui, Sim. Ponto. Esse é o ponto. Só que, como que ele se transforma numa mídia? Por que o podcast é uma mídia? Porque o formato é isso aqui que a gente tá fazendo. Isso é o formato. O MesaCast é um formato. Assim como fazendo uma poltrona é outro formato. Sim. É uma outra vibe de você gravar. Muda. Às vezes você mudar uma cadeira, você gravar sozinho, você pode gravar sozinho. Isso é o formato. O formato sozinho, o formato MesaCast, o formato no sofá, formato, não sei. Tem vários tipos de formato. Só o de áudio, por exemplo, se transformou no formato dentro do podcast. Sim. Então, o podcast é a mídia onde você pode fazer qualquer coisa, qualquer tipo de programa. De vários tipos de formatos dentro dele. Só que ele nasce na internet. Isso eu já comentei já nos outros também, mas ele nasce na internet. Então as pessoas não enxergam isso como uma mídia, porque ele tá meio que numa plataforma que todo mundo entende que tá na internet, pronto, acabou. Rádio não, rádio você precisa de um rádio pra sintonizar. A TV, entendeu? você precisa de um aparelho. Meio que isso. Aí as pessoas não enxergam que isso aqui é uma mídia. Isso aqui é um programa que você pode virar, de fato, um canal, vamos dizer assim, né? Vamos falar um canal de outros assuntos e isso aqui crescer muito mais. Por exemplo, entendeu? Sim. Por isso que não é só um programa, o podcast. Ele não você não pode diminuir ele em nenhum programa. Ele é uma mídia. A mídia você faz o quê? Você passa uma mensagem, não é? Sim. Então, o podcast é uma plataforma de você usar vários tipos de formatos para você passar sua mensagem, seu conteúdo. Que é igual a TV faz, só que de uma forma que tem no inconsciente coletivo nosso, tem uma forma de consumir, que é uma TV. Por exemplo. O rádio tem um aparelho do rádio. O rádio tem um aparelho do rádio. E hoje ele tá na internet, entendeu? Também.
é meio que isso que diferencia. Então as pessoas não enxergam isso como uma coisa muito maior do que pode ser. Às vezes você mesmo pode pensar isso, falar, cara, eu tenho um programa. Não, você tem uma mídia, cara. Tem uma mídia que acabou de passar publicidade aqui. Sim. Você pode fazer outros tipos de conteúdo dentro dessa mídia podcast e é a mais democrática por isso, porque tentam colocar elas em algumas caixinhas que ela não se encaixa. Hoje você fala podcast, a gente tem só esse pensamento do áudio e vídeo. Sim. Mas quando você escala isso num nível acima, se você perceber, não tem muito o que falar, formato, não sei o quê. Tem vários formatos, vários tipos, né? De mesa cast e tal que a gente pode fazer. Se você perceber, não tem uma coisa específica. Sim. E ela é muito democrática por isso, entendeu? Ela acaba sendo democrática por isso. Sem dúvida. E eu te ouvindo falar aqui, pensando nessa produção de mídia, se eu entendi bem o que você falou, Harry, o YouTube hoje, porque eu tenho aqui a nossa mídia, então é o Gamecast Show. Isso. E aí, a melhor maneira de monetizar, a melhor plataforma para monetizar essa mídia, hoje você entende que é o YouTube. É o YouTube. Spotify tá vindo aí, Spotify começou a aceitar vídeo agora, né? Começou a aceitar vídeo. E assim, Spotify diz que prioriza quem tá subindo vídeo, não sei o que e tal. Mas, cara, desculpa Spotify, mas o algoritmo de vocês é muito ruim, velho. Tá muito voltado à música ainda. Eu digo, a grana de vocês tá na música. É meio que isso, sabe? Spotify. A grana deles tá na música. Não tá no podcast. Eles não dão prioridade pro podcast. De pouquinho em pouquinho eles vão melhorando. Agora a plataforma que era de você subir virou Spotify for Creators. Estão mudando. Sim. Eles estão remodelando de pouquinho em pouco, mas ainda é muito ruim. Só os grandes estão monetizando. Tipo, o Flow tá monetizando, o Vilela. Esse povo aí tá recebendo patrocínio. Estão em testes. Uhum. Eles estão testando, né? Não é que foram escolhidos porque são os grandes. Tá? Porque tem que ser um... Pra teste, aí eu sei por conta da TI, né? Uhum. Você tem que fazer uma amostragem de um programa grande mesmo, não pequenos. Porque você não consegue... Até pela questão dos números, né? Você não consegue entender como trabalhar isso aí. Então eles jogaram a maioria dos grandes aí, se vocês verem os principais. Enfim, Podpah, Não Viabilize, esses podcasts, certeza que eles estão todos no teste lá do Spotify, por exemplo, né? E aí, eu sei que é uma mídia muito cara, porque eu tô estudando muito tráfego pago, essas coisas, né, pra podcast, forma, como eu falei pra você, estudando outras áreas pra atender cada vez melhor quem entrar em contato comigo, pedindo alguma consultoria ou mentoria. E eu percebi que é muito caro você patrocinar lá. É caro você muito patrocinar caro. A sua mídia no Spotify. No Spotify. É bem caro. Eu fiz uma simulaçãozinha, fiz uma conta pra testar. Tá. Nossa, achei bem caro. Mínimo R$1.000 lá, eu tava vendo lá e tal. Entendeu? Comparado com os valores, por exemplo, do YouTube, Isso. É bem mais caro. E aí, inclusive, até lá na hora que eu criei a conta, ele mostrou alguns podcasts lá que eu poderia patrocinar. Lá mostrou, entendeu? Legal. Então são esses aí que estão recebendo. Você consegue saber lá. Eu tô falando uma informação aqui que parece que é as 7 chaves, mas é uma coisa que todo mundo pode perceber lá na hora que criar lá uma conta de For Business, alguma coisa assim, que escrito For Business, não lembro agora. Você cria no Spotify, é o Spotify ADS, acho que é Spotify ADS. Cria a conta lá, cria uma campanha que você vai ver que estão os podcasts que estão patrocinados aqui, são os maiores. E aí é muito ruim ainda, achei meio caro. Quem quiser fazer tráfego pago lá é uma das mídias mais caras que tem. Pra você fazer, viu? É legal isso que você tá falando, porque o podcast, acho que ele tem um poder ainda, esse tipo de mídia, que ela não fica limitada à conversa. Então, quando você vê, por exemplo, um programa de TV, é claro que você pode ir lá e fazer um corte. E subir esse corte no TikTok, no Instagram. Mas acho que no podcast isso funciona melhor. Tanto é que a gente vê muito corte hoje de podcast. Sim. É bom pro podcast, é bom pra mídia, porque você tem ali a divulgação. Me parece que é bom também para as pessoas que participam desse tipo de conversa, porque você tem um conteúdo, então você pega 40 minutos, 45 minutos, e você tem cortes ali para abastecer suas redes sociais. Puxa vida, né? Depende de quanto corte a pessoa sobe também por dia, por semana. Sim. Mas assim, você tem um conteúdo legal, uma quantidade boa de conteúdo. Os cortes, na sua visão, Harry, eles deram assim um charme, uma valorização para esse tipo de mídia de podcast, o fato de você conseguir cortar, e hoje em dia, tanto as plataformas como os consumidores, me parece que boa parte desse público e dessas plataformas estão interessados justamente nesse corte um pouquinho mais curto, nessa visualização mais rápida, e o podcast
tem condições de alimentar essa produção de conteúdo? Não, com certeza. De fato, eu não sei. Eu não sei se isso era praticado pelo Joe Rogan, viu? Eu acho que começou aqui mesmo. Visão mesmo lá dos caras lá atrás, lá, do Monark e do Igor. Eu sei que eles conversaram Fazer os cortes. E até tem um lance do nome que ia ser highlights. Eles debateram muito isso. Eu não vou falar, não vou falar aqui quem foi que criou, mas eu sei que o Jean é um dos responsáveis, que ele escolheu o nome. Cortes mesmo. De chamar de corte. Eles fizeram uma listinha na época lá, eu sei enfim, tudo isso tá na internet, vocês podem pesquisar aí podcasts que o Igor participou, que o Monark, que na época também participavam os dois, eles falavam muito de mercado, né, no começo, quando eles estavam, eles dois, e acho que o Jean também participou de alguns, eu não lembro qual foi, mas eles comentaram sobre essa listinha da escolha do nome. E aí, cara, sobre o que você falou, não tem mídia melhor pra você fazer isso. Porque o corte do podcast, diferentemente de outros tipos de conteúdo, vamos colocar assim, não vou nem falar formato, mas você pega um jornal nacional, quando você corta um pedaço de uma matéria do Jornal Nacional, ele é uma matéria. Ele é simplesmente uma matéria. Ele é uma coisa muito nichada que todo mundo entende, que é literalmente um pedaço de um jornal que você tá vendo, entendeu? E esse pedaço de jornal, a pessoa sente que tá assistindo um jornal. E muita gente não assiste mais jornal hoje em dia, né? Difícil. É meio que isso. Eu tô dando um exemplo do jornal, mas poderia dar qualquer outro exemplo, sei lá. Quando eu falei, eu pensei no Domingo Legal, do Celso Portiolli. E o Celso Portiolli, eu pensei nisso porque uma das entrevistas mais legais, na minha opinião, do Celso Portiolli foi com o Igor 3K, lá no Flow. Entrevista super legal. O Celso Portiolli é um cara que tá antenado em produção de conteúdo. Ele tem o próprio podcast dele. Pode ser, né? Acho que é o nome. Pode ser. Isso mesmo. E, por exemplo, você vê o Domingo Legal? É um programa que tem muita audiência. Muita audiência. E, vez ou outra, eu tô lá em casa domingão, eu assisto. Acho muito legal os games. Mas eu fico pensando, como você vai fazer um corte disso? Pois é. Porque, beleza, posso fazer o corte, tô dando a tortada na sua cara. Legal. Mas, assim, não conta o contexto inteiro. Exato. Ele vai ter, de fato, é um recorte muito pequeno que não vai trazer toda a sensação do que foi o programa. Exato. Então, se você assistir aquele corte, você não vai entender o que foi o programa. Exato, você vai dar uma torta na cara. Explicou muito bem, Agora, isso mesmo. quando a gente tá aqui numa conversa, eu posso pegar o corte que você falou do YouTube. Claro que quem tá assistindo aqui na íntegra vai ter mais contexto? Claro que sim. Mas a ideia eu vou conseguir passar muito parecida com o que você falou num trecho mais longo. Com a edição eu consigo passar curtinho. Exatamente. Esse é o ponto principal. Tá vendo? Falar com um profissional é outra coisa, Ed. Eu preciso melhorar isso. Às vezes eu me embanano, velho. Vem muita ideia ao mesmo tempo na minha cabeça sobre tudo que eu estudo. Não, mas eu só consegui falar porque eu peguei a sua ideia. A minha ideia, sim. Mas eu acabo às vezes me embananando de explicar as coisas, porque como eu tô estudando tudo, aí eu começo a puxar outra coisa ali, outra ali, de opiniões e pensamentos também sobre, né? E aí eu às vezes eu acho que eu não consigo me expressar muito bem, mas é exatamente o que você falou. Então você pega um corte de jornal e vira uma matéria. É isso. E o podcast não. Quando pega o corte, inclusive, do podcast, a nossa conversa aqui realmente está sendo uma conversa. Por mais que você tenha se preparado, visto alguma coisa, ter preparado até pergunta, por mais que seja pautado, vamos colocar assim, alguma coisa, ainda fica muito mais natural do que a gente tá sentado e você me perguntando, respondendo. Tem uma interação diferente. É uma magia que não tem nenhum outro conteúdo, sabe? Sim. Eu não sei te explicar muito bem, porque independente do formato, aí vamos lá, vou voltar pro formato, na hora que você está num como que é o nome? Num sofazinho, ou seja lá o que for, se você falar pra pessoa que é um podcast, ela já participou inclusive, ou até a pessoa que vai fazer, isso é o que eu acho foda. Isso entrou no inconsciente coletivo de todo mundo. As pessoas estão predispostas a ouvir uma conversa, independente se ela tá pautada ou não. Isso é legal. É claro que acho que agora, mais recente também, eu vi algumas pessoas criticando, pessoas que foram entrevistadas em alguns podcasts, falando assim, é meio chato, sei lá, e a pessoa que tá falando com você não sabe nada da sua vida, né? E aí começou até o próprio Twitter, tá? Um burburinho sobre isso. Agora, eu entendo bem o que você tá querendo dizer, porque eu acho que o equilíbrio o entrevistador,
ter uma noção do entrevistado, Sim. saber o que ele faz, saber como abordar, ter alguns tópicos em mente, mas eu acho que no podcast você tem a liberdade do improviso. Sim. Na TV é muito menor isso. Pois é, Porque o tempo, você né, tem também. o tempo, tem o break, tem o time, tem o foguete comercial, Pois tem é. o próximo programa que não pode atrasar. A gente aqui, até nas nossas brincadeiras, aliás, a primeira já foi, que era o Quebrando o Gelo, né? O Quebrando o Gelo a gente pensou quando tem uma galera que vem aqui e quer tomar caipirinha, quer tomar gin, e aí o Cezinha geralmente é a pessoa que prepara o drink. Entendi. Então ele literalmente quebra o gelo. Entendi. Como você quis água, então a gente não teve gelo pra quebrar. A água eu não só bebo. tava gelada, mas sem gelo. Boa. Né? Agora, a gente vai para as nossas próximas interações na sequência. E o tempo, cada interação tem 15 minutos. No entanto, você viu, acabou os primeiros 15 minutos, a conversa estava boa, eu nem parei para falar, acabou os 15 minutos, vamos pro próximo. Não. Entendi. Então, assim, o podcast, ele te dá essa liberdade. Se fosse na TV, eu ia Exato. ter que ter parado. Eu ia falar, deu 15 minutos aqui, vamos pro break. Exato. Aqui a gente toca. Né? Exato, é verdade. Acho que é muito por conta do tempo, inclusive, viu? Por não ter essa formatação, que nem o rádio tem, a formatação do comercial, e não ter também... Por isso que eu falo que ele é democrático. Cada vez que alguém fala alguma coisa, eu comparo com TV e rádio, esse tipo de mídia, cara, você poderia ter falado dos seus patrocinadores lá no final. E eu odeio isso aqui, virou um clichê do cara. E tá tudo bem, né? Todo mundo fala isso. E tá tudo bem mesmo, entendeu? Então você poderia ter falado no meio, você poderia ter parado aqui agora. Tipo, ele foi criado de uma forma que não tem regras, entendeu? Tipo, você pode achar melhor colocar no final. Como o Ed poderia falar pra você, cara, põe no começo. E a gente chegar no consenso e ver o que o público vai gostar. No final é o público que vai decidir. O que funciona pro nosso podcast. Exatamente. Mas o ponto principal é esse. Como a gente não tem um tempo pré-determinado, a não ser que o convidado tenha, mas nunca são papos de menos de 20 minutos. Nunca. Muito raro você ter um podcast com menos de 20. Menos de 20 minutos é um corte, né? Pois é, um corte. Exatamente. Dá essa liberdade, de fato, a gente poder se expressar de uma forma mais tranquila, vamos dizer assim, entendeu? Coisa que nenhuma outra mídia, formato, ou seja lá o que for, que você quiser chamar o podcast, vai te oferecer. Nenhuma vai te oferecer. Não adianta. Pode procurar. Todas elas... Por isso que eu batia muito nas pessoas que falavam, podcast é rádio. Não é, velho. Não é. A rádio ainda tem um formatinho, tem um break comercial que o cara tem que fazer pra rede, não sei o que e tal. Beleza, tudo bem você falar que é uma evolução, tudo bem. Mas não é, velho. Não é. Não adianta. Porque querem colocar numa caixinha, isso que eu falo pra você, entendeu? Não, tanto eu trabalhei na CBN. E a CBN tem as suas produções de podcast. É completamente diferente. Sim. Então você tem CBN Podcasts. Sim. E lá eles têm alguns podcasts, alguns são parecidos com o que a gente está fazendo aqui, uma conversa. Sim. Outros podcasts, ele tem ali uma pós-produção, parecido com o que fez o Chico Felitti. Lembra aquele que viralizou um podcast, acho que era ele fez pela Folha de São Paulo, contando a história da mulher da casa abandonada. Aquilo ali era um podcast. Exato. Que lembra as antigas radionovelas. Exato. Né? Porque você tem a sonorização, tudo mais. A CBN também fez um trabalho disso. Sim. Um trabalho parecido com isso, em alguns formatos. Então, mas também é um podcast. No rádio, você não vai ver isso no rádio hoje em dia. Antigamente tinha radionovela, né? Por isso que tem esse nome. Mas hoje em dia não tem mais radionovela, né? Mudou completamente. Pois é, cara. E eu falo muito sobre isso aí, que vamos colocar esse nicho aí, ele tá muito pouco explorado ainda, sabe? De uma coisa mais ficcional ainda. Porque a Mulher da Casa Abandonada ainda... A Mulher da Casa Abandonada ainda é um produto jornalístico ainda. Por mais que, né, ele ainda não tá puxando tanto. Eu sempre dou exemplo, eu fiz um monte de propaganda de graça pra... e toda vez eu esqueço, de novo eu vou esquecer. Porque a casa... Eu entendi o que você falou da ficção. Porque é uma história real. É uma história real ali. Ali é um trabalho jornalístico. Envenenados. Tá, fala. Quando você fala um trabalho ficcional, é você criar uma história. Essa história não existe. Exato. E você vai escolher formar a mídia podcast pra você contar essa história. Exato. Envenenados é o nome. Depois Envenenados? pesquisa. Não conheço, vou pesquisar. Tô fazendo propaganda de graça porque eu achei muito bom. Envenenados. Envenenados é um podcast ficcional de um... Assim, eu vou tentar dar o contexto, tá? Sem dar muito spoiler, mas tem um delegado que alguém mata o cachorro dele e ao mesmo tempo ele tem um filho que tem um cara que é cantor famoso, aí tem um show no Morumbi, esse cara é sequestrado,
Aí fica um imbróglio do caramba de saber quem matou o cachorro, quem sequestrou o artista, e o filho dele tá no meio disso tudo. E, tipo, assim, é uma história muito legal e totalmente ficcional. 20 minutinhos cada episódio, se eu não me engano. Puxa, ouve mais rapidinho. ou menos. Ouve rapidinho. E assim, por que eu sei que tem poucos? Nossa, dá um trabalho violento. Fazer, Dá um trabalho violento. Você tem que simular que o cara tá numa sala, que ele tá no show, que Tem que fazer a o efeito viatura sonoro. chegou. Dá um trabalho do cara. Tem que ter ator, né? Tem que ter um monte de coisa que a gente sabe muito bem que podcast não é fácil de fazer. Parece que é fácil. Hoje em dia, eu tô falando muito isso e parece até que eu tô vendendo a dificuldade pra, sei lá, o pessoal me contratar pra fazer consultoria, mentoria. Mas quando você pega pra ver, você vai perceber. É tanta coisa pra se preocupar desse aqui, de um formato MesaCast, por exemplo, vai. Pô, você tem que ou ver estúdio ou comprar equipamento. Aí você tem que saber postar corretamente. Saber trabalhar SEO, por exemplo. Fazer thumb, né? Fazer corte. Fazer uma descrição do YouTube. Assim, tô falando coisas pequenas, que na hora que você vai juntando, Ah, isso é um trampo, dá um meu. trabalho violento. É. Agora você imagina esses ficcionais. Que além você de tem que tudo vender história. isso, tem mais a produção da história. E não é uma coisa contínua. Por quê? Podcast é a longo prazo, cara. É a longo prazo. Você tá fazendo hoje aqui e tal, tem seus números, mas se você não continuar, não adianta. E é no caminho que você vai encontrar o seu caminho. É o que eu falo, o Flow demorou 2 anos pra poder tá onde tá hoje. 2 anos assim, ele demorou 2 anos pra estar onde esteve lá no início, e mais agora 4 pra virar um grupo. Não começou do nada, não começou com 2 episódios. Não adianta fazer uma temporada de 4 episódios, alugar um estúdio e falar, nossa, isso aqui vai dar certo, vai ser a realização da minha vida pra mim ficar rico. Já começa o pensamento errado aí, que isso aqui é o meio de alguma coisa, né? Eu sempre falo. Então, é a longo prazo o projeto. Então, quando você fizer um ficcional, putz, você vai ter que investir muita grana pra divulgar também, para as pessoas começarem a passar, né? Eu não sei como que tá esse Envenenados que eu falei pra você, que eu já falei em vários programas já. Mas se eles não divulgarem, não vai pra frente. Por quê? É o lance do corte. Eles não conseguem fazer corte. Como você vai cortar a história? Entendeu? Beleza, pode fazer um teaser. Um como teaser. existe em filmes, mas é diferente. Então, esse é um formato, a gente fala de formato. Esse é um formato que eu sei que é muito difícil, tem que ser um tiro muito certeiro. Não é qualquer um que quer investir tão fácil. E aí é mais fácil você pegar uma história meio que true crime, né? Que nem a Mulher da Casa Abandonada, e jogar na rua, que é mais vendável, né? É mais vendável. Infelizmente, o ser humano gosta de desgraça. É do natural. Não sei o que acontece, né? Senão não existia Cidade Alerta e nem Brasil Urgente. E tantos outros programas nessa linha, né? Pois é. Agora, eu te ouvindo aqui, Harry, eu já tinha uma pergunta que eu queria fazer, na verdade, 2. E aí, te ouvindo, eu falei, chegou o momento de fazer essas perguntas. Antes, vamos falar dos nossos patrocinadores de Mentira. Só que eu falou que dá pra falar em qualquer momento. Mas você vai seguindo aí. Grito 33, Empório Boulevard, Bedinta Imagem. As 2 perguntas são, a primeira... Um podcast tecnicamente bom. Tá. Microfone legal, luz boa, igual aqui da Grito 33. Tá. Salva um conteúdo ruim? Não salva. O conteúdo é sempre rei, senão o Cazé nunca seria o Cazé de hoje. Entendeu? O Cazé hoje virou, cara, um monstro. Por quê? Por causa do carisma dele. Ele é o conteúdo, né? Ele acaba sendo o conteúdo. É difícil você ser um Cazé? Com certeza. Porque ali é a essência do cara, é ele. Mas o que ele passa ali, de fato, é um conteúdo de entretenimento. Ele é um entretenimento. Só, assim, é quase igual falar do Igor. O Igor, ele é muito responsável, a persona Igor, ele é muito responsável pelo que o Flow é. Pelo tamanho do Flow. Né? Claro, tem um monte de gente trabalhando lá atrás e tal. Mas, pô, se ele é algo diferente do que ele é hoje, a gente sabe muito bem que não estaria no ar, né? Não, o Monark estaria aqui ainda, não estaria exilado lá nos Estados Unidos, não sei nem se é essa palavra, mas ele tá lá nos Estados Unidos, lá, entendeu? As pessoas não comprariam ele, não acompanhariam. E muita gente ainda acompanha, as pessoas acompanham o Flow muito pela persona do Igor também. Tem ali a parada que ele fala da relevância, né? Isso aí ele leva muito a sério, essa parada da relevância. E ele não tá forçando nada também, ele tá na essência dele. O que importa sempre você, independente se for podcast ou o que for, mas principalmente se for podcast, tá? Principalmente, por quê?
Cara, você se vender no seu Instagram e fazer um vídeo no Reels parado e falando o que quer com um TP, qualquer um faz. Aí não tá, no segredo não tá aí, né? Qualquer um faz. Entendeu? Você consegue fazer isso aí tranquilamente. Você pode contratar pessoas de oratória, um produtor para fazer seu roteiro. A pessoa pode fazer, com dinheiro, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Ela só não pode comprar essência. E nem vender. Ela não pode comprar a essência dela. É isso, comprar, na verdade. Ela não pode comprar a essência dela. Isso aí ela não vai conseguir, não tem dinheiro que pague. Quando a pessoa ela é filha da puta e pronto, acabou. Não tem muito segredo. Entendeu? E o podcast, ele dá essa oportunidade de você trabalhar a sua essência. Assim como eu sou um cara muito... E eu falo isso tranquilamente porque eu sou muito transparente, velho. Não fico de risadinha pra qualquer um. Não fico fazendo mimimi com ninguém. Sabe? Pelo menos eu tento não fazer isso. E eu tô muito consciente sobre quando eu tô trocando uma ideia com alguém ou me conectando com alguém sobre esse meu lado. E quem te conhece rápido percebe mesmo. Entendeu? Essa sinceridade, assim, o jeito franco de falar. O que é uma virtude, né? Então, mas pra muitos soa prepotência, soa outras coisas, arrogância. Sim, é um bom ponto também. E isso eu sei que acontece bastante. Por ser transparente com as pessoas e falar, pô, não gosto disso. Isso aí me fecha algumas portas, eu sei disso. Mas eu durmo em paz, cara. Quando eu mando mensagem pra alguém, as pessoas vão perceber, quem me ouve e me conhece sabe, vai perceber isso aí. Eu sempre mando, não mando tudo bem, mando na paz, que é muito isso. É o que eu mais valorizo na minha vida. E eu sempre mando na paz pra me lembrar. É isso que eu tô valorizando quando eu tô entrando em contato com você ou falando com você. Eu sempre tô usando essa palavra pra lembrar, tipo, o porquê e como eu estou falando com você, entendeu? E pra me lembrar disso, tipo, se você tirar ela, eu não quero papo com você. É meio que isso, entendeu? Só que eu acabo sendo transparente muito direto muitas vezes, né? Então, acaba arrumando alguns, entre aspas, inimigos aí no meio do caminho. Eu ia usar a palavra haters porque tá na moda nas redes sociais. Não, se torna inimigo mesmo, é isso. Eu vivo a realidade, se torna um inimigo já pra mim, entendeu? Ô Harry, eu vou inverter a pergunta. Tá. Porque a pergunta que eu fiz era se um podcast tecnicamente bom salva um conteúdo ruim. Não salva. Não salva, cara, não salva. Um conteúdo muito bom salva um podcast tecnicamente ruim? Salva. Salva. Eu acredito nisso. Quem me fala ao contrário tem seu ponto, mas o meu quando você passa um conteúdo de valor pra alguém, e cara, eu vou falar que conteúdo de valor, é meio estranho o que eu vou falar aqui, tá? Mas às vezes você passa um conteúdo de valor pro que nem um atentado que teve pro cara lá o cara que se explodiu agora. Sim, lá na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Você concorda que esse conteúdo que ele deve estar consumindo tem algum valor pra ele? Esse cara deve ter recebido um monte de vídeo no WhatsApp, não sei. Pelas matérias que eu vi, ele tava... A família falou que ele era uma pessoa normal, o pessoal também que convivia com ele, que do nada ele virou o que era. Ele recebeu algum conteúdo de valor no WhatsApp. Assim, foi um conteúdo de valor pra ele. Pra ele. Entendi. No WhatsApp, que fez ele tomar aquela atitude que ele tomou. É um exemplo meio bizarro que eu tô usando? Mas o cara recebeu de WhatsApp, pode ter certeza, um monte de mentira, fake news sobre Alexandre de Moraes, sobre o Brasil, sobre tudo. E pode ver, o cara vai lá e tomou coragem. O que eu quero dizer com isso? É isso, cara. Se você passar um conteúdo, vai ter quem te assista. Sim. E é importante você ter essas pessoas para o seu projeto ter um longo prazo. Porque eu não vou aqui também meter o louco e falar, pô, cria um podcast, e é o que eu falo sempre, para qualquer um que me procura, fazendo consultoria, seja o que for. Não cria um podcast para massagear o seu ego, principalmente. Tenha essa massagem do ego também. Todo mundo precisa ter, cara. É o que eu falo. As pessoas, às vezes, elas vivem num mundinho que parece que não existe. Pô, todo mundo quer um elogio, às vezes, pô. Faz bem. Todo mundo quer um elogio, às vezes. É legal você fazer um trampo e a galera fala, pô, gostei. Quando você publica algo nas redes sociais e os comentários são elogiosos. Só não pode ser a ponta final. Não tem que ser para isso. Né? Para isso. É isso que eu falo sobre o que o podcast é o meio. Ele não pode ser para você ficar rico, porque você tá buscando ficar rico e não vai ser o podcast ou qualquer tipo de conteúdo que vai te ajudar nisso.
E principalmente não vai ser o podcast, porque o podcast, eu acho que, diferente de qualquer outra coisa, por ele não ter essa maquiagem, vamos colocar assim, de algo roteirizado, algo... Vou colocar Reels, porque eu acabo falando muito que é o Reels. Mas tem aquela coisa formatadinha, sabe? Quadrada, de uma coisa roteirizada, ou coisa do tipo. O podcast, ele é solto. Então, ele é um conteúdo que impera mais do que eu acho que qualquer outro tipo de coisa, o tipo de formato que você grave. Sei lá, uma videoaula, um Reels, um vlog, entendeu? Aquelas coisas de uma pessoa só. Sim. É muito mais o conteúdo que vai sobressair, vai fazer você ficar, de fato, conectar com as pessoas. Legal demais, Harry. Bom, tem várias outras perguntas aqui. Quando você me respondeu, eu achei que você ia falar não também, sendo bem sincero. Que um conteúdo bom não salva um podcast tecnicamente ruim. Salva. Aí, a sua resposta já me suscitou aqui várias perguntas. Quando você fala assim que um bom podcast, ele consegue salvar tecnicamente um produto que é frágil, então o conteúdo é muito bom, mas eu não tenho o melhor equipamento, eu não tenho a melhor estrutura, mas o conteúdo é bom. A sua recomendação é que você produza mesmo assim, para que você coloque o produto no ar e pouco a pouco, quem sabe isso começa a gerar recurso, um patrocínio, e aí você consegue melhorar a estrutura. Mas não é esperar a melhor estrutura para começar, é começar do jeito que dá, com dignidade e tal, mas começar do jeito que dá e depois você vai... O importante é ter um conteúdo legal e a questão técnica você consegue ir aprimorando ao decorrer da trajetória. É isso, Harry? Tem até uma diferença do ao vivo pro gravado, que acaba que eu mudei de opinião. Não é que eu mudei de opinião, mas ultimamente eu tenho notado que, até fazendo da minha mãe gravado, ela não tem muito tempo para fazer ao vivo. Uhum. Então, para você que quer criar, talvez o gravado seja uma das principais opções para você criar o seu podcast, né? Por quê? Porque o ao vivo ele demanda o horário seu, o horário do seu convidado, né? Tem muitos contratempos. E a gravação, você vai fazendo algumas gavetas, vai gravando, e acaba tendo mais tempo para você até trabalhar o material de uma forma com mais qualidade. Essa é a diferença, eu acho. Legal. Entendeu? Acaba agora, que... Pra quem tá nos acompanhando aqui e fala assim, pô, queria algumas sugestões pra começar tal. Eu sempre ouço, eu gosto de conversar com quem cuida da parte técnica, tá? O Ed aí que nos ajuda muito. O que costuma dar mais problema? Mais dor de cabeça pra galera já conseguir se preparar? É o vídeo ou é a parte de áudio? Eu acho que é meio a meio, viu? Meio a meio. É. Porque quando não é um, é outro. Mesa de som, às vezes costuma dar problema, câmera, cabo mal conectado, ou HDMI, sabe? Nos seus estudos a respeito de podcast, de produção, e as pessoas que contratam a sua mentoria, contratam a sua assessoria, você também trata desses pontos assim, ó, como que você vai fazer tecnicamente um podcast que pode... evitar a dor de cabeça. Sim, tem também. Essa parte também. É o que mais as pessoas procuram. Elas entram em contato comigo sempre perguntando qual a melhor câmera, qual o melhor microfone. Nunca pergunta se alugar estúdio é bom ou não, mas é sempre procurando já. Ela já tá no meio do caminho já. Ela já tá praticamente criando seu podcast. Ah, entendi. Ela já tá criando o podcast já e começa... Já tá no meio do caminho e nem separou o conteúdo ainda. Deixa pra pensar no conteúdo no final. Pois é, acontece bastante isso. Ela escolhe primeiro a mídia, podcast. A mídia, aí podcast. Ela vai pensar no formato. Ou é assim, uma conversa com esse tipo de microfone, ou vai estar num sofá, sim, ou vai ser num lugar aberto. Aí você escolheu o formato. Exato. E, em geral, deixa o conteúdo por último. Deixa o conteúdo por último. Ainda acontece isso, por incrível que pareça, velho. O conteúdo sempre ele fica jogado de escanteio. Aí o pessoal já tá pensando... Sei lá, às vezes não criou nem um canal no YouTube. Às vezes nem fez uma coisa que eu acho muito importante. Eu não sei nem se você fez também. É importante fazer isso. É tipo, comprar o domínio da internet, por exemplo. O @GameCastShow. Entendeu? A gente não fez. Pois é, entendeu? É um exemplo. E é baratinho, R$40 você paga já um ano
O que você fala é o www. É o www. Ponto, É o www. Pra esse domínio. Não, até o arroba também, verdade. Você tem razão. Mas você tem razão também. O domínio, tudo. O arroba. Você vê, às vezes não tem nada e a pessoa tá lá querendo saber de câmera, mesa de som, microfone, que mais? Sei lá, o computador, enfim, e por aí vai. É sempre isso. Sempre isso. Ainda é um drama. Uma pergunta que eu tenho certeza que você nunca respondeu. Essa vai ser inédita. Vamos O podcast tá saturado? Pra quem, Muita gente tá perguntando isso, não tá? pra quem É o que eu com... mais vejo na internet. Já deu o podcast, agora vamos ter que pensar em outro formato. Tá saturado ou não? Cara, pra quem trabalha com ele, talvez esteja. Porque a gente vê tanto sobre, né? A gente tá consumindo esse meio, mas pra quem não trabalha, ainda tem um mar bem legal aí pra você explorar, velho. Eu vou dar outro exemplo. Minha mãe é o maior exemplo disso. Ela fez o dela, ela sabe tudo isso que eu falo pra ela, né? Sobre os objetivos. E o objetivo dela não é ficar famosa, não. Não é ficar... É só criar uma autoridade a mais ali do que ela já faz, né? Que é recrutamento e seleção. É de RH, o podcast dela. Chamar as pessoas pra conversarem sobre assuntos que ela, às vezes, conversa só em café com as pessoas. Até pra poder passar uma boa mensagem, porque esse é o ponto. Eu acho que as pessoas precisam... quem tem uma boa intenção, tem que ser, sei lá, que nem aquele pagode da ofensa lá que fazia, sabe? Um desserviço pro podcast. Enfim, opinião minha, tá? Uhum. Não sei se os caras... alguém vai achar ruim e tal, mas é um desserviço, mano. É um entretenimento pra um público muito específico, que não sou eu, enfim. E quem quer passar uma mensagem legal de alguma coisa e mostrar coisas boas, eu acho que deveria criar o seu, sim, e começar a passar essa mensagem que tá precisando. Eu tô incentivando as pessoas a criarem conteúdo, não só podcast, sabe? No meu story eu falo direto sobre isso e tal. Criem conteúdo bom, porque já tem um monte de gente criando coisa pro mal, vamos dizer assim, né? Fazendo M aí, entre outras coisas, sabe? E aí é isso, crie seu podcast, sim. Pra passar sua mensagem, passar o que você acredita, nem que seja um hobby que você tenha. Você falou do podcast da sua mãe, que é esse podcast que trata da área de recursos humanos, da área de pessoas, né? A busca do ambiente corporativo por podcast, ela tá aumentando ou é só uma impressão que eu tenho? Porque em outro trabalho que eu tenho, eu estava comentando com você, trabalho no mercado financeiro, o que tem de empresa fazendo o seu próprio podcast, às vezes para passar para o próprio time, para o grupo de colaboradores, às vezes de fato para conseguir divulgar a marca. Então olha só como eu tenho aqui um diretor comercial e olha só como ele é bom. Uma maneira de mostrar isso é uma entrevista. Às vezes alguém da própria empresa faz a conversa, conduz. Às vezes eles contratam jornalistas para conduzir a entrevista e fecha uma temporada. Aí ela não quer que o podcast faça sucesso. Eles não querem ficar 3, 4 anos com aquele produto. Eles querem mostrar pro mercado que os contribuidores deles, que o C-Level, olha só como eles são legais. Como que e manjam do que fazem. Qual é a melhor maneira de você fazer isso? Pô, numa conversa legal, um formato que a galera já está acostumada a consumir na internet. E aí faz o podcast para isso também. Então esse podcast corporativo é um mercado ainda que pode ser explorado, na sua opinião, na sua visão, Harry? Vem crescendo bastante, mas ainda eles batem cabeça no que querem criar, sabe? Muitas vezes essa demanda acaba vindo da área de marketing, e o marketing ele sempre tá visando o lucro, que aí é o ponto. A sua pergunta foi boa, porque acho que eu nunca consegui explicar tão bem assim. Mas o que acontece com as empresas é muito isso. Eles querem usar muito o podcast pra... visando algo já no final, que é o que eu falo que é o erro das pessoas, entendeu? Isso aqui é pra gente passar o conteúdo da forma mais autêntica e orgânica possível. E aí quando você pega o marketing com uma verba, eu não sei, a empresa espera do marketing sempre retorno, né? De algo, ou retorno de um reforço de marca, que seria o ideal pra você usar o podcast, ou um retorno de venda, que aí eu acho que é um problema. Porque as pessoas sabem quando você tá vendendo alguma coisa pra elas. Ninguém é idiota mais. Pessoal, assim, ninguém é mais idiota. Todo mundo sabe quando você tá vendendo alguma coisa. E não adianta você fazer um podcast tentando maquiar que você tá querendo vender algo, entendeu? Fazer com esse intuito, no caso, eu quero dizer. Sim. É por isso que eu falo que esse já é o intuito final do erro. De você ser famoso ou ser rico. É isso, entendeu?
Ah, quero fazer um podcast pra ganhar. Não, você tem que passar o podcast pra você passar uma mensagem sobre o seu produto. Quando você passa uma mensagem sobre o seu produto, as pessoas vão decidir se vai comprar ou não. Mas não precisa ficar forçando isso no meio da conversa do papo. Tudo bem, é o podcast, sei lá, é da... Sei lá, Tem um patrocínio do Elon Musk, e tal. Você é o patrocínio master, você tá fazendo. Sei lá, eu vou dar um exemplo de fora, vai. Você pega o Elon Musk e vai fazer o dele lá da Tesla. Uhum. Podcast da Tesla. Entendeu? Ou o cara faz pra mostrar de fato os valores que ele tem, a empresa tem, e passa todo esse conteúdo de mostrar uma visão e aproveita disso, sim, pra, sei lá, fazer algum tipo de propaganda ou coisa do tipo. Ou ele passa o conteúdo, ou ele vende. As duas coisas com podcast você não faz, não adianta. Ou é uma, Ou é uma ou é outra. ou é outra. Você pode até fazer, mas quem tá consumindo vai olhar e falar, irmão, Parece acabei de ver uma propaganda sua aqui, vou assistir essa porcaria. Parece tipo que você tá sendo enganado, né? É, Você não quer minha audiência, você quer meu dinheiro. entendeu? Você não quer me mostrar nada, mostrar qual que é o valor de ter um carro elétrico pra natureza, isso e aquilo, a tecnologia envolvida. Poderia usar pra isso, sabe? Pra passar mensagem, do porquê que ele é Você tecnológico. tá me colocando aqui uma publicidade com uma maquiagem de conteúdo. Isso não é legal. Isso não é legal, entendeu? Agora, você passar de fato ali a mensagem da empresa que ela quer passar, pô, isso é excelente. Mas se tiver visando o final já, as pessoas percebem, entendeu? Então vai ser só dinheiro jogado fora e não vai atingir o objetivo, que é o quê? É sempre passar a mensagem. O ponto principal do podcast pra mim é esse. É sempre passar uma mensagem. Boa! 45 minutos de conversa, reta final. Tenho as últimas 2 perguntinhas. Eu tenho visto umas paradas que, assim, eu não consigo afirmar que é fake, mas eu tenho muito a sensação que é fake. Que é o fake podcast. Tipo, a pessoa não tá sendo entrevistada. Ela só quer gravar o conteúdo para as redes sociais dela, então ela põe uma câmera, a câmera pega a pessoa de lado e ela tá olhando pra frente, ela não tá olhando pra câmera. Sim. E aí ela tá meio que respondendo, como se ela estivesse respondendo uma pergunta. Você já viu, já apareceu pra você esse tipo de conteúdo patrocinado? Na eleição, agora o que aparecia pra mim, cara, de candidata a vereador, candidata a prefeito, esse algoritmo tava certo ou errado, mas vinha de tudo que era cidade. E eu gosto muito de política, então também ficava vendo muito. O que aparecia desse, uma entrevista fake. Tipo, eu falava, essa pessoa não foi... Ela não foi perguntada pra isso. Ela tá olhando assim, eu tô olhando pra você, a câmera tá me pegando aqui, Sim. e eu tô falando o que eu quero, mas eu não fui perguntado sobre aquilo. Pô, isso aí não funciona, né? Não funciona. E assim... Você viu isso nas eleições? Já. Não, vi antes disso. Eu tinha um brother que ele fazia no estúdio Fazia dele. isso? Ei, João! Fez merda aí. Tô brincadeira. Não sei se tem algum amigo João. Eu inventei o nome aqui. Ele fazia no estúdio dele, fazia pra cliente. E assim, cada um gasta o dinheiro da sua maneira. Mas, é o que eu falei pra você, não vende. Não adianta, ninguém é otário mais. Na internet não tem mais pessoas assim. Quem consome de fato, o consumidor de internet mesmo, ele sabe quando ele tá sendo enganado. A inteligência artificial chegou aí, hoje em dia, assim, pô, tiozinho, minha avó cai em muita coisa. Mas quem tá na internet não cai. Pro público que você quer vender mesmo, Não cai. não cai. Não cai, vai por mim. Entendeu? Se você tiver um público de idoso, ele vai cair. Ele vai abraçar tudo que, entendeu? Mas não adianta, não adianta. Porque a pessoa não consegue ficar natural, não tem como. Lá teve a Feira do Empreendedor e eles foram inteligentes, porque pelo menos eles tiveram um host lá, porque tinha um espaço de creators lá. Pra ver como, assim, não só o podcast, mas como a gente tá falando sobre empresa, a criação de conteúdo, ela deve ser uma tendência nas empresas mesmo. Tem muita empresa fazendo estúdio hoje em dia, próprio, inclusive. Sim. Pra criar os próprios conteúdos. E lá na Feira do Empreendedor tinha, só que tinha uma host. Legal. Aí ela tava pautando, eu acho que eles gravavam 15 minutinhos, só pra pessoa levar os cortes dela pra lá. Puxa, Mó legal, que a Feira do Sebrae, teve. Bem interessante. Aí tinha um espaço de fotografia. Acho que eu tenho um vídeo aqui, depois eu posso até passar pra você, se quiser colocar. A gente coloca, claro. Eu posso te passar. Me lembra de fazer isso depois, Vida, por favor. Minha esposa tá aqui. Tá acompanhando. E aí tinha esse espacinho lá, velho. Pô, mas bem legal. E o fato de ter uma host. Pois é, Faz toda a ter uma diferença. host. Faz toda a diferença. Aí eu percebi que eles estavam pautando e tal. Mas, cara, assim, eu acho que vai diminuir um pouquinho isso aí, porque estão se criando muitos podcasts, né? E aí, uma hora ou outra pessoa pode ser convidada e tal.
Mas teve essa turminha aí, viu? Não sei se hoje em dia eu vi bem menos. Antigamente tinha mais. Nossa, nas eleições, pelo menos pra mim, aparecia É? vários assim. Eu falava, nossa, que feio isso. Pelo menos pra mim tava muito claro. Isso eu não posso afirmar. Não posso Sim. falar assim, nossa, isso aqui não tinha uma pessoa Ah, entrevistando. você percebe, Mas velho. você percebe quem consome É, esse tipo quem de conteúdo, quem consome. produz e tal. E aí, pra encerrar, Harry, porque a gente falou, assim, a gente deu várias dicas importantes pra quem quer produzir podcast. É, Mas agora a gente tava falando muito sobre o podcast empresarial, sim. né? Certamente tem alguma galera que nos acompanha aqui e, assim, pessoa física, fala, pô, eu também quero fazer o meu. Será que o Harry não consegue me dar 2, 3 dicas de como começar? A pessoa tem a vontade, ela tem um conteúdo que ela entende que é legal, mas ela não sabe exatamente por onde começar. Qual que é, assim, a primeira etapa, a segunda, a terceira? É salvar o domínio? É roteirizar alguma coisa? É te contratar? Quais são os 3 primeiros passos que você pode oferecer aqui? Uma sugestão para quem está nos acompanhando e gostaria de começar a criar podcast, a criar esse tipo de conteúdo. A primeira principal é, de fato, você, entre aspas, analisar a concorrência. Ah, tem concorrência para esse assunto? Não tem. Esse assunto é muito buscado no YouTube, não é? Porque você sabendo o básico do que você vai fazer, do que já estão fazendo, pode ser que não tenha. Acho difícil não ter, né? Hoje em dia é difícil. Estabelece pelo menos o formato que você quer fazer. É mesa cast? É você sozinho? Estabelece os mínimos das coisas. Porque você vai entendendo se vai conseguir isso ter a longo prazo ou não. E saber se você vai fazer alguma coisa a longo prazo ou não. Porque não, pô, não tem problema. Eu acho que a gente tem que começar a fazer as coisas mesmo elas não tendo tanta certeza, para pelo menos você aprender. Eu aprendi muito com os meus projetos antigos que não deu em nada. Eu tive um site de música eletrônica durante 3 anos, entendeu? Não ganhei um centavo com isso, mas aprendi muita coisa ali. Aprendi a mexer com WordPress, aprendi a mexer um pouco mais com redes sociais. Assim como eu tenho um Instagram de drone, de drone racing, que é um drone de corrida e tal. Aprendi a mexer muito no Instagram também. Então você vai pelo menos aprendendo algumas coisas que no futuro você pode fazer outra. Então, se você quer começar, analise o mínimo. O que é? Analisar o mercado, analisar se o assunto que você vai falar vai ser pelo menos buscado, quanto tempo você quer fazer isso, o tempo de duração de episódio, se vai ter ou não, né, convidado, entendeu? Mas não tenta fazer algo generalista, hoje em dia não dá, hoje em dia é difícil. Você pode até conseguir, porque assim, é como eu falei, o algoritmo do YouTube ele é muito bom. Ele é muito bom, se você souber trabalhar o SEO principalmente ali, na entrega. Só que, ao mesmo tempo, quando você vai fazer sozinho, se você fizer sozinho, cara, vai ter que ter dedicação e tempo, não adianta. Não adianta vender aqui que é fácil de fazer, com o celular começa. Sim, começa. Mas você tem que ser muito autêntico a ponto de ser um Casemiro, pra você dar certo. E olha que o Casemiro também não deu certo do nada, tá? A gente tem que lembrar isso também. Ele era estagiário da TV Esportes, o cara tinha tem noção, né? Ele tem uma noção do que ele tá fazendo, entendeu? A gente tem que parar com essa sensação de que tudo começa do nada. E não tô falando nem de meritocracia aqui. Eu tô falando que o cara ele já tava na TV há um tempo. Ele já tinha um público mínimo pra ele começar. E o resto foi a essência dele. O cara então, é bom pra caramba. Então tem essa consciência. Tenta entender qual que é o seu objetivo. O objetivo da minha mãe com o podcast dela, chama Além do RH, ela sabe muito bem. Ela queria passar a visão dela do RH, porque ela tem muito conteúdo. É uma mulher que me teve com 15 anos, pós-graduada, teve 4 filhos, conseguiu terminar a faculdade dela, fez 2, pós-graduada, já foi sócia de empresa, hoje tem a empresa dela. E ela quis um espaço ali que ela pudesse ser ela, mostrar essa pessoa que ninguém conhece, dividir as experiências e poder chamar as pessoas. Então o objetivo dela tá muito claro na cabeça dela. Quando ela vai alugar o estúdio lá e pagar, sei lá quanto que ela paga, que fosse R$1.000, vamos supor, R$1.000 lá pra ela gravar, ela tem o objetivo em mente. E o nosso problema, a maioria das pessoas que vão começar o podcast ainda é querer fazer por hype. Ou pra ficar rico, ou pra ficar famoso, ou pra alimentar o ego. Começa errado já. Começa errado. Então, quando você começa com esse objetivo, esse é o problema. Então, analise o mercado. Entenda se o seu, por exemplo, o YouTube vai te ajudar, se as pessoas estão buscando o conteúdo que você quer passar. É uma coisa muito... Parece besteira o que eu tô falando aqui, mas as pessoas não fazem. Não, você já deu mais do que 3 dicas. Analisar a concorrência, ver o formato, pensar se você vai ou não ter convidado, pensar no tamanho, no tempo que você quer fazer, não começar
a fazer só por uma questão de grana. É. Entender o tempo que você quer ficar com esse produto no ar. E principalmente, né, entender qual é o seu conteúdo, não deixar pra pesquisar o conteúdo lá no final. Lá no final, que é o que a maioria faz ainda. Por Pensa incrível no que pareça. formato, pensa no tempo, né, o tempo de duração do episódio, pensa em quanto tempo você quer que o projeto dure. Você fala, vou ficar com isso aqui, vou tentar pelo menos 2, 3 anos, sei lá. Né, você pensa no tempo, e aí você deixa o conteúdo pra pensar lá no final. Exatamente. Aí você vai moldar o conteúdo depois de todas as premissas que você já tomou. Cara, ainda no Brasil, beleza, eu entendo, o Brasil é um dos maiores consumidores, acho que se tornou o maior Podcast, agora. né? Era o terceiro, agora o primeiro. Sim, muitas pessoas estão consumindo podcast, mas ainda não é um consumo natural, como eu já sempre dou o exemplo do Netflix. Você não tá no domingo à tarde e no momento que você não tá fazendo nada, você pensa, vou ouvir um podcast. Ainda não é na maioria. Alguém pode me provar o contrário, se me provar com dados de fato o contrário, que ainda que tem tá no inconsciente da pessoa isso aí como uma rotina, beleza, conversamos de outra forma, mas minhas experiências com quem eu falo, as pessoas que eu conheço, eu não vejo, as pessoas que eu conheço são muito de podcast, mas quem não é, minha avó não sabe consumir, ela não para pra isso. Você pega uma camada um pouquinho superior, não faz. Quem faz já tá consumindo internet. Meio que isso. Vem um convidado ali, ele consome convidado. Ele gosta do convidado. Do convidado. Acredito eu que ainda não tem uma parada tipo assim, deixa eu pesquisar, que nem eu faço, vai. Deixa eu pesquisar um podcast novo aqui pra me ver o que tá falando, como que tá, tudo Igual bem. você pesquisa uma nova série. Isso. Eu faço isso muito pra estudar, e tem um objetivo ainda, tá vendo? Eu ainda não faço com o objetivo de consumir, falar, deixa eu ver o que tem aqui sobre espiritualidade, entendeu? Pra saber o que estão fazendo sobre eu busco sobre espiritualidade, podcast de espiritualidade, pra entender como eles estão fazendo, como que é esse mercado também, entendeu? Pra você é um trampo. É um trampo. Então, eu acredito que, por enquanto, não tá ainda... E isso é uma ótima oportunidade de explorar cada vez mais. Isso, entendeu? Sem dúvida que sim. Nossa conversa era pra durar 45 minutos, você pode ver aí pelo tempo, passou um pouquinho, mas é porque o conteúdo é muito bom, tem demanda também, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Então, parabéns pelo seu trabalho. Valeu. Pra quem quiser acompanhar, o melhor caminho é o Instagram? O Instagram é onde eu dou uma atenção a mais ali. Eu tenho TikTok também, mas eu só replico. Eu não tenho um time pra fazer as coisas pra mim e tal. Então eu só replico o que já tá no Instagram. Então acho que o Instagram é minha principal rede social, que eu subo ali tudo primeiro. Stories eu parei um pouquinho, mas eu vou voltar a dar dicas mais... Nos stories, responder as caixinhas lá de perguntas. E aí, eu poderia falar... Eu não sei quando vai ao ar aqui, mas acho que vou falar já. Eu vou fazer um clube de podcasters, já comprei o domínio todo, já tem muita coisa feita, o arroba já tá separado, tudo bonitinho. Em breve acho que eu vou começar a voltar a fazer algumas lives aí sobre, reagindo a algumas coisas de podcast e tal. Tô seguindo aí um caminho de um cara que é criador de conteúdo, ele fez, eu vou copiar ele. Legal. É o Johnny Vicari. Não tem problema de falar não, enfim. Né? O mundo tá aí pra ser copiado coisas boas e tal. O Johnny Vicari, ele cria um conteúdo muito bom que... O formato que ele fez, eu falei, putz, é isso aqui. Gostei dessa parada aqui. Ele tem o clube de criadores que ele fala, né? Que legal. Eu vou fazer o clube de podcasts aí, focado a quem quer fazer podcast, quem tem estúdio, seja o que for. Não, e o que você falou de copiar, eu acabei de reler um livro que se chama Roube como um Artista. Eu tô querendo comprar esse livro aí pra entender, velho. Cara, é muito... Todo mundo fala dele. O Ed já leu, o Ed me falou, lê que é bom, eu já li pela segunda vez. Eu vou sair daqui agora e vou comprar ele. Cara, porque o livro basicamente fala assim, você não vai criar uma ideia. Sim. Você vai ver uma ideia e você vai roubar a ideia. E aí você vai adaptar aquela ideia que você roubou, porque o termo que ele usa é esse, então por isso roube como um artista. E aí você vai criar a sua arte a partir daquilo. Exato. Entendeu? Então quando você falou isso, eu tô copiando, na hora veio o livro na minha cabeça. Roube como um artista. É um bom livro, você vai gostar. Vou fazer Harry, isso. Obrigado pela gentileza, foi uma honra e um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Valeu, Ed. Agradeço em especial a sua audiência, você, meu senhor, minha senhora, você criadora de conteúdo, você consumidora de conteúdo. Um papo de altíssimo nível, mais uma semana aqui no nosso incrível Gamecast Show. Obrigado a Grito 33, sempre parceira com a gente, o Ed tá aqui mais uma vez. Empório Boulevard, lá de Santo André. Abraço pra Patrícia, pro Lucas, pro Gregory e pro Edu também. E um abraço também
pra Michele, pro Augusto, todo o time da Bendita Imagem. Bendita Imagem, você reparou aí que o QR Code ficou na tela o tempo inteiro, né? Tamo junto. Pessoal, a gente volta a trocar uma ideia aqui na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau.